diversas, avançadas, diferentes, e ela foi invadida, e alguns historiadores especulam, isso é meramente uma especulação, que óbvio, não tem como saber, né, o número de pessoas que morreram a partir desse processo de invasão de espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, né, mas se especulam, em alguns livros de história, a gente encontra um número de 20 milhões de povos originários mortos só no século XVI. Não somente pelos conflitos armados naquele período, né, de invasão, mas também pelas doenças, né, que os europeus trouxeram nos seus navios, né, impregnados aí de ratos, alguns cavalos, né, onde eles viajavam. A cultura europeia naquela época, né, não tomava muito banho, né. Na França anterior, o rei já tomava banho quando nascia, quando casava e quando morria. Então, durante a vida, eram 2 banhos só, que dava uma proteção natural da pele. Se tirasse isso, podia adoecer. Então, ele desenvolveu uns perfumes muito bons, né? Você imagina, né? O cara tomar 3 banhos. Na vida não, na vida são 2 banhos, porque o terceiro está morto já, né? Então, e esses caras vêm com um monte de doenças que os povos originários aqui não tinham anticorpos para enfrentar. E morriam igual mosca, né? Aqui no Brasil, né, tem um escrito de padres jesuítas que contam, né, como que os povos que os europeus passam a chamar de índios, né, eles morriam de doença, mas morriam aos montes, né, além das mortes ocasionadas pelos conflitos armados. Olha, esse processo de invasão europeia das Américas, ele continua em outros continentes. Então, você tem a invasão da África, a invasão da Ásia e a construção de um mundo que é hegemonicamente europeu, né, até hoje. Se a gente pensar que ainda, né, no nosso país, a referência dos nossos livros, né, os livros que vocês estudam, de direito constitucional, né, direito administrativo, direito civil, vocês vão ver lá que há muitas e muitas referências de autores europeus. Né, tem um professor na Faculdade de Direito do FMG, o professor Arthur Diniz, que ele costuma falar, né, que a academia é muito parecida com a igreja, e a academia tem seus santos. Em geral, os nossos santos, né, aqui no Brasil são todos europeus. Não só os santos da igreja, como os santos também da academia. Você vai pegar o São Kelsen, né, o São Habermas, né, o São Thomas, é tudo, geralmente alemão, né, mas tem os outros, tem muitos franceses também, tem muitos italianos, mas os alemães são preponderantes, os santos alemães são preponderantes. Então, um direito europeu, uma cultura europeia que foi para o mundo inteiro. Né? Então, nós estamos ainda nisso. Isso está começando a mudar radicalmente. A gente pode dizer que o mundo ainda hoje é controlado por essa Europa. E quando eu falo em Europa hoje, eu me refiro à OTAN, qual é? Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental, que, aliás, o que a gente também encontra em vários livros europeus e norte-americanos, de qual é a referência para eles de Ocidente. O Ocidente, para muitos autores norte-americanos e europeus, é justamente isso aí: Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental. Nós, latino-americanos, não somos nem orientais, nem ocidentais. Nós somos alguma coisa assim no limbo, né, entre Ocidente e Oriente. Eu tenho que pedir para eles explicarem o que nós somos, mas melhor que eles não expliquem o que nós somos. Nós é que vamos dizer o que nós somos. Essa América plural, muito além de uma América Latina. Então, há um outro episódio, 1492, além desse processo de construção dessa hegemonia europeia que está aí, começa um processo de construção do Estado moderno. 1492 é simbólico para isso também. Por quê? Porque ali é a retomada, 1492 é o ano da retomada de Granada e a expulsão dos muçulmanos, né, dos mouros da Península Ibérica. E ali o processo de formação desse Estado moderno. Qual que é a lógica desse Estado moderno? Vamos imaginar que esse Estado moderno ele surge numa esfera territorial intermediária entre 2 outras esferas de poder. Uma esfera micro de poder local, que era o poder dos senhores feudais. Uma esfera macro, que era o poder dos impérios. E essa esfera intermediária é o poder do rei, nos reinos. O Estado moderno surge nessa esfera intermediária. E a lógica dele, o processo histórico dele, qual foi? Primeiro, uniformizar internamente, unificar esse reino, né, que estava fragmentado. No feudalismo, cada senhor feudal tinha o seu próprio exército, era um soberano ali naquele seu espaço. Ele vai unificar isso aí, e essa necessidade de unificação surge
né, inclusive a partir das crises no campo e nas cidades, as rebeliões dos servos, que não aceitam mais a servidão, e nas cidades, rebeliões urbanas, onde então nobres e burgueses vão para o lado do rei, fortalecem o poder do rei e começam então a criar todo um aparato para manter o povo quieto. Vamos guardar essa ideia, porque esse aparato está aí. O Estado moderno, entre outras coisas, vai trazer aí a ideia, né, de um exército nacional, de uma moeda nacional, de uma polícia nacional, todo um aparato burocrático estatal para manter uma ordem jurídica que inicialmente vai ser construída para preservar os interesses desses dois grupos, da nobreza e da burguesia, que se aproximam do rei para manter o povão quieto. Olha, vamos ver que, às vezes, as coisas não mudaram tanto assim em muitos lugares. Bom, esse processo de afirmação desse poder intermediário, então, ele vai guardar uma lógica. Qual é? Se a gente pegar especificamente o caso espanhol, que é um caso bem claro, a Espanha, ela é até hoje um Estado multiétnico. Aliás, como todos os Estados modernos europeus. Então, a figura do espanhol não existia. O espanhol é uma invenção moderna. O que existiam ali, e que ainda existe na Península Ibérica, são bascos, catalães, galegos, valencianos, andaluzes, povos distintos, com culturas distintas, com idiomas distintos. A Constituição, hoje, da Espanha, ela estabelece 4 idiomas oficiais para a Espanha. O idioma que é o idioma de ligação, obrigatório para todo mundo, que é o castelhano, e mais o basco no País Basco, o galego na Galícia, o catalão na Catalunha, hoje o valenciano em Valência, né, uma outra comunidade autônoma com status especial, que é a andaluz, e assim por diante. Enfim, são estados multiétnicos. Como é que esse rei, então entender a lógica, que tem uma lógica que também permanece até hoje, para que esse poder do Estado, encarnado na figura desse único rei agora, que representa uma única vontade, né, que vai ter uma única economia, uma única moeda, um único exército. Esse rei, para que o poder dele seja reconhecido por todos, ele precisava, então, criar uma identificação entre esses diversos grupos distintos. Esses grupos se unem para expulsar o estrangeiro, o mais diferente, o muçulmano. Mas depois, expulso o estrangeiro, esses grupos eles podem se estranhar. E, principalmente, por que um catalão, um valenciano, um andaluz vai reconhecer um rei castelhano? Então, é fundamental que esse rei não seja mais castelhano, esse rei é espanhol. Assim como o andaluz, o basco, o galego, o catalão e etc. Vão ser espanhóis. E o que é ser espanhol? Esse Estado, então, começa a forjar com força, violentamente, na marra, a forjar um valor nacional, uma identidade nacional. Ou seja, ser espanhol é se comportar de determinada maneira. Esse Estado moderno, ele é uniformizador, ele tem enorme dificuldade até hoje em lidar com a diferença. A gente pode citar um monte de exemplos. Então, ele uniformiza comportamento, para que agora essas pessoas que se identificam entre si, esses grupos que passam a se identificar, também se identifiquem com o poder do rei ali. Então, qual que é o processo? Como é que se dá esse processo? Se dá principalmente pelo fator religioso. O Estado moderno, então, nasce com uma conexão íntima com a religião. E até hoje é assim. Depois nós vamos mostrar isso. Embora se digam estados laicos, nós vamos ver que ainda há essa intimidade muito forte com a religião. Então, o que é? Ser espanhol é ser católico. Por que a religião? Porque a religião está presente em todos os momentos da vida da pessoa. Na vida familiar, na vida privada, na vida entre os amigos, nas relações sociais, nas relações comerciais, econômicas, né? Ela penetra todos esses espaços. Então, agora, ser espanhol é ser católico é se comportar de determinada maneira, né? Em casa, na família, entre os amigos, no comércio, no trabalho, né? Socialmente, etc. E quem não se comportar dessa forma, está fora. Ou seja, esse Estado moderno é radicalmente excludente. Vamos imaginar que aí o filho mais radical da modernidade foi o nazismo. Mas isso também a gente discute mais para diante. Ele é um Estado, então, que cria uma identidade, esse aqui, né, é o nacional, esse aqui tem direitos, quem não se adequa a isso está radicalmente excluído, está fora.
O que o processo que acontece em Portugal, na Espanha, na França, no Reino Unido, nos primeiros estados nacionais? É isso. Expulsa os mais diferentes e uniformiza os menos diferentes. Né? Essa é uma lógica inicial fundamental para a gente entender esse estado que a gente vive até hoje. Né? Ele expulsa os mais diferentes. Quem são os mais diferentes? Na Espanha, em Portugal, quem são? Os muçulmanos e os judeus. Olha, em 1492, expulsa os muçulmanos. Depois, esse rei, que vai criar uma Espanha católica, como fator de identidade nacional, e que é até hoje, né, um dos países mais fortemente católicos do mundo, a Espanha e Portugal, né? Esse país, então, vai expulsar quem? O outro diferente, o judeu. Para ficar na Espanha, tem que ser católico. Né? Tem que se converter ao catolicismo e tem que ser um bom católico. Para vocês terem uma ideia do grau de fiscalização que esse Estado vai fazer, ele vai criar uma polícia da nacionalidade, que é a Santa Inquisição, junto com a Igreja. Ou seja, quem não se comportar como um bom católico, ele está radicalmente excluído. Tem um filme que ilustra muito isso, que eu recomendo que vocês vejam, que chama Sob a Sombra de Goya. Um filme que mostra, passado na Espanha, no período da Revolução Francesa, pouco antes, durante o processo revolucionário, e conta a história de uma moça, conta a história de Goya, o famoso pintor, né, da família real espanhola, mas conta especialmente a história de uma moça rica, né, que mora em Madrid, e essa moça, uma certa noite, ela vai numa taberna e está sendo assada uma carne de porco. E ela se recusa a comer carne de porco. No dia seguinte, ela recebe uma visita da Inquisição. E a vida dela está completamente destruída. E o filme vai mostrar essa destruição da vida dela. Olha, e por que ela foi visitada pela Inquisição? Porque ela não comeu carne de porco. Mas qual é o problema em não comer carne de porco? Quem não come carne de porco são os judeus e os muçulmanos. Católico come carne de porco. Se ela se recusou a comer carne de porco, ela é suspeita de heresia. Ela pode ser uma muçulmana, né, ou uma judaica, escondida ali sobre o véu de um falso catolicismo. E esse Estado não pode tolerar o diferente. Ele precisa dessa identidade nacional. E vão ver que isso ainda permanece, né, muito até hoje. Né? Se a gente pegar os campos de concentração modernos, na Europa, por exemplo, você vai encontrar na Itália estrangeiros que são jogados em um espaço de não direito, um espaço de total ausência de direito. São aqueles imigrantes ilegais que são jogados ali num depósito porque não tem para onde ser levados. É o estrangeiro, é o diferente. Né? É o não humano para esse Estado nacional. Afinal de contas, esse direito nacional só reconhece os nacionais. Os outros não têm direito nenhum. A gente pegar hoje os caras que estão presos na base militar norte-americana de Guantánamo, né, ali é um espaço de total ausência de direito. Um outro dado importante para a gente guardar nessa modernidade é que esse Estado moderno, que nasce na Europa, ele invariavelmente vai estabelecer um núcleo uniformizador do qual ele não abre mão até hoje. Qual que é esse núcleo uniformizador do direito? Um único direito de família, que é, portanto, assegurar um comportamento igual para todo mundo, e um único direito de propriedade, que vai assegurar uma economia igual. Outro dado importante é, não haveria capitalismo. Né? No passado e hoje não teria se desenvolvido o capitalismo, não teria globalização, nada disso, não fosse o Estado. O Estado é essencial para o capitalismo. Né? E isso foi novamente lembrado de forma contundente para a gente após o final de 2008, com a crise do sistema neoliberal. Não há capitalismo sem Estado. Essa dicotomia, Estado, setor privado, isso aqui tudo quando dá carochinha para enganar bobo. Né? Não há capitalismo sem Estado. O Estado cria o aparato fundamental para a expansão capitalista. Qual é? Qual que é o primeiro aparato fundamental para a expansão capitalista? Forças armadas. Sem os exércitos europeus para invadir o resto do mundo, isso não haveria o financiamento ou os recursos para o desenvolvimento da indústria europeia e posteriormente norte-americana. Então é porque eles invadem, né, vão invadir as Américas, vão tirar a prata da Argentina, do Uruguai, vão tirar o ouro de Minas Gerais, né, vão tirar o cobre do Chile, tiram hoje o coltan do Congo, já morreram mais de 3 milhões congoleses nos conflitos, o coltan que serve para fabricar, né, os aparelhos celulares e os laptops. Tomem cuidado quando vocês comprarem celular novo, que às vezes ele vem impregnado de sangue, suja a roupa.
Geralmente eles lavam, né, na fabricação, mas às vezes escapole um. Morre muita gente para poder vender celular para todo mundo. A expansão capitalista ela se dá por meio da guerra, da conquista de território, da extração forçada de riquezas, né, por meio da dominação de povos no mundo inteiro. Olha, isso marca a modernidade também. Se nós pensarmos a nossa modernidade, como é que se constituíram os estados modernos nas Américas? É diferente do modelo europeu. No modelo europeu, o que eles fizeram? Expulsaram os diferentes, expulsaram os muçulmanos e os judeus, né, e uniformizaram os que permaneceram, os menos diferentes. No nosso caso, a gente não vai expulsar os que nós considerávamos os mais diferentes. Nós vamos incorporar eles como não cidadãos, como não pessoas. Do Canadá, né, do Alasca, né, dos Estados Unidos e Canadá, lá no norte, até o Chile e a Argentina, lá no sul, invariavelmente, a formação do Estado americano, dos Estados americanos, vai se dar nesse seguinte modelo. No processo de independência desses países, século XVIII, Estados Unidos, né, século XIX, boa parte da América Latina, né, invariavelmente o que a gente tem? Uma liderança que é uma liderança europeia. Thomas Jefferson, quem era? Um fazendeiro, cara, proprietário de terras, escravagista, tinha muitos escravos, rico, né, descendente de europeus, de ingleses, que vai fazer a independência para os filhos dos europeus. Juridicamente, expressamente, o direito norte-americano, que nasce com o Estado norte-americano e a Constituição norte-americana de 1787, reconhece apenas os descendentes de europeus, e muito mais os homens do que as mulheres. Os negros não têm direitos, os povos originários não têm direitos, mas isso está expresso. Eles não são expulsos, eles estão ali para fazer o trabalho escravo, né? Eles estão ali para serem explorados, mas esse direito ele é expressamente para os filhos dos europeus. O Estado norte-americano foi construído para os filhos dos europeus. Será que os Estados Unidos rompeu com isso hoje? Eu acho, rompeu formalmente, nos discursos, né, nos belos livros de direito constitucional, que a gente costuma estudar aqui também, muito autor norte-americano, tem vários santos norte-americanos, né, São Dworkin, né, São Hartel, São Santos, né, mas e formalmente. Mas na prática o que é? Se a gente pega na prática, os Estados Unidos hoje é o país que mais encarcera no planeta. Nós estamos caminhando rapidamente para alcançá-los, porque é o nosso modelo, né? Então no Brasil hoje a gente já tem 500 mil presos. Eles têm, envolvidos com o sistema penal hoje, 7.600.000 cidadãos norte-americanos envolvidos com o sistema penal. Presos, cumprindo penas superiores a 2 anos, você tem 2.700.000 norte-americanos. Desses 2.700.000, 80% são negros e hispânicos. 95% pobres. Igualzinho o Brasil, né? Só vai preso pobre. A gente pegar aqui os números, onde 80%, mas 60%, né, são os pardos, os negros, e invariavelmente os pobres é que vão para a cadeia. Eu dou muita aula para um curso de inteligência da Polícia Federal, da ABIN, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e eu costumo falar muito com meus alunos. Meus alunos me contam muito. Quando a Polícia Federal começou a investigar, né, e prender algumas pessoas como um dinheiro, eles começaram a reformar o cárcere da Polícia Federal. Não digo que eles começaram a colocar ar-condicionado, aquecedor, mas que reformaram, botar um colchãozinho melhor, não é porque o cara vai passar lá 24 horas, no máximo 3 dias, né? Onde você tem um sistema penal, e uma coisa que todo estudante de direito deve fazer, né? Quando vocês pegarem lá, vão estudar processo penal, vem um novo processo penal aí, né? Mas quando vocês estudar o processo penal, o Código Penal, olhem lá qual era a composição do Congresso Nacional quando aprovou o Código Penal, o Código de Processo Penal. Eles vão começar a descobrir por quê, que no Brasil, né, e não é culpa do juiz de jeito nenhum, mas é culpa do nosso sistema penal, só pobre vai para a cadeia. O rico fica 3 dias, né, 2 dias. O Maluf ficou 40 dias, o Dantas ficou 24 horas, né, mas asseguraram lá um colchãozinho bom para ele, assim, né. Mas enfim, a modernidade está aí. Não brinca, eu estou só começando. Agora vou ter que correr. A modernidade está aí. Se a gente pegar, eu estou citando o caso norte-americano, o caso brasileiro, e o processo de independência também seguiu isso. Olha, quem foi Simão Bolívar?
Simão Bolívar também era um proprietário, rico, foi para a Inglaterra, né, planejou a guerra de independência, foi quem lutou pela independência da Venezuela, Colômbia, Panamá, Bolívia, Equador, né, e construiu estados para quem? Para os descendentes de espanhóis brancos, né? Não vou falar do San Martín, mas vou falar de Dom Pedro I. Dom Pedro I. Aliás, o Brasil ainda tem um caso especial que a gente tem que acertar as contas com isso. O Brasil é um país sem rupturas. Dom Pedro I, qual que foi a nossa independência? O pai chegou para o filho, Dom João VI, chegou para Dom Pedro I e falou: filho, guarda o Brasil aí para a família que eu vou assumir Portugal, porque estão querendo tirar Portugal da gente. Então, deve manter o Brasil e Portugal na família. Foi uma independência que marcou uma aliança, né, dos grandes proprietários com o imperador, com Dom Pedro I, sem ruptura. Nós somos um país sem ruptura. Né? E eu vou caminhar, eu prometo que nos 10 minutos aí eu vou fechar, mas eu tenho que abrir um parênteses aqui fundamental. Nós vivenciamos, né, na semana passada, um fato trágico, horroroso para o nosso país, que foi aquela decisão absurda, inominável. Não consigo encontrar adjetivo para o que o Supremo Tribunal Federal fez e aqueles 9 juízes fizeram. Né? Um país que não acerta as contas com o seu passado. Né? E todos os nossos irmãos daqui estão fazendo isso. Né? A Argentina está fazendo isso, né? O Uruguai, o Chile, a Espanha, a Alemanha continua fazendo isso. E nós nos não, torturador, né? Não, a gente não, eles querem igualar o sujeito que lutou pela democracia, enquanto muitas pessoas ficaram confortáveis nas suas casas, né, com medo da ditadura, né, alguns brasileiros tiveram a coragem de arriscar sua vida para defender algo que nós vivemos hoje, que é a democracia. Essas são as pessoas que lutaram contra a ditadura. E querem dizer que torturadores são iguais a essas pessoas que lutaram pela nossa liberdade. Vocês são novos, pensem nisso. E a campanha que está ocorrendo aí é uma campanha desleal, horrorosa, mentirosa, né, contra pessoas que lutaram para o que a gente está vivendo hoje. Se hoje eu posso estar falando aqui o que eu estou falando, sem sair preso, né, e vocês escutando sem serem presos, e muitos torturados e assassinados, é porque essas pessoas tiveram coragem de sair das suas casas e lutarem pela democracia. E são completamente diferentes desses assassinos torturadores, que têm que ir para a cadeia. E um país que não aceita, não acerta as contas com o seu passado, né, corre o risco de viver isso de novo. E o nosso país é um Brasil que não tem coragem de fazer as coisas. É um país de panos quentes, desde a nossa independência, passando pela nossa república, né, onde pegaram lá um marechal caquete caindo aos pedaços para levantar um livrinho montado a cavalo, e nem conseguimos subir no cavalo. Né? Passado por uma revolução de 30 que não foi revolução, e um golpe empresarial militar, né, para criar uma ordem injusta em 64, que de revolução também não tem nada. Então, a gente precisa mudar o nosso jeito de ser. Né? Precisamos aprender com a coragem dos nossos irmãos latino-americanos que estão acertando as contas com sua história. Fecha parênteses, e aí eu vou encerrar em 5 minutos, embora não possa fazer isso, mas tem que encerrar em 5 minutos. Né? Mas... enfim, esse Estado moderno, então, está aí, uniformizador, né, e excludente. Ele vai mudando com o decorrer dos tempos. A gente vem aí o Estado constitucional, recentemente, especialmente no século XX, né, a gente tem a conquista de novos direitos das minorias, mas vamos perceber que isso é muito recente. Até 2002, por exemplo, vamos pensar aqui, esse auditório, que eu olho aqui, vejo majoritariamente feminino, né, direitos iguais para homens e mulheres. Você sabe quando que homens e mulheres vão ter direitos iguais no Brasil? 5 de outubro de 1988. Você sabe até quando o Código Civil brasileiro falava em silvícolas selvagens, que eram consideradas pessoas inferiores com a mentalidade, não tinha capacidade, né, civil, né, até 2002, 2003, né, que entra o novo Código Civil. Tinha a figura do silvícola até 2003, o selvagem, né, era o dono dessa terra aqui, chamado de índio, os povos originários. Né, ele era tratado como selvagem até 2002, 2003. Se a gente pegar o caso, e aí a gente chega, vou caminhar rapidamente no final, mas depois a gente tem
a oportunidade de fazer um debate, e a gente chega nessa proposição. O que tem de novo do Estado plurinacional na Bolívia? A gente pegar o sistema boliviano, a Bolívia talvez seja o país que tem um sistema, ou que teve um sistema de apartheid, mas ainda sobrevive muita coisa, dos mais cruéis da humanidade. A gente pegar o apartheid, por exemplo, da África do Sul, que é o mais conhecido, Mandela. Na África do Sul você tinha 80% de população negra, uns 2%, né, de outros povos, orientais, indianos, etc., e 18% de brancos. E esses 18% de brancos mandavam, o direito era para eles, etc., os outros não tinham direito nenhum. O apartheid boliviano, os números são muito mais gritantes. Você tem uma população branca, descendente de espanhóis, que tem tudo. Eles são os donos de toda a terra, eles são os donos de todas as empresas, eles são os donos de tudo, eles tinham os direitos, enquanto mais de 90% da população boliviana, que é de mestiços e indígenas, povos originários, não tinha direito nenhum. O índio é completamente desconsiderado como pessoa. Os povos originários são desconsiderados como pessoa, pelo direito boliviano. Até que, recentemente, algo novo, e a gente precisa prestar atenção nesse algo novo, e entender esse algo novo, e algo que eu falo muito com meus alunos de graduação. Eu falei, gente, a gente precisa, hoje vocês têm algo que eu não tinha quando eu estava fazendo graduação, quando fiz mestrado, doutorado. Hoje você tem informação disponível, muita informação disponível. Então é fundamental a gente qualificar o nosso debate. Vão atrás das informações na internet, em sites sérios. Você tem sites das principais universidades do planeta. Você tem o site da ONU, que traz os relatórios do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, os relatórios anuais, onde vocês vão ter acesso a informações para poder qualificar o seu debate. Não confiem na grande imprensa brasileira. Ela é de péssima qualidade, ela é mentirosa. Especialmente não leiam Veja, faz mal à saúde, aumenta a pressão, dá infarto e emburrece. Não leiam aquela droga, porque mente sistematicamente. E vocês têm como ter acesso a informações sérias para construir livremente a sua opinião sobre o que está acontecendo no planeta. E quando vem aqui falar, Evo Morales é um ditador, a Bolívia não sei o quê, não. O que está acontecendo na Bolívia é um processo democrático, revolucionário, sensacional, de construção de uma nova ordem jurídica constitucional, completamente nova. E completamente nova porque ela é capaz de romper com esse paradigma de 500 anos. Nada do que foi dito. Depois desses 500 anos, a gente eu pretendia até falar do Estado autonômico da Espanha, do Estado regional italiano, do federalismo norte-americano, da União Europeia. União Europeia é nova? Não tem nada de novo. É o mesmo projeto moderno, uniformizador. Uniformizador, mesma coisa. Pegar lá, por que a Turquia não entra na União Europeia? E duvido que entre, porque são 60 milhões de muçulmanos. Quem que é o grande inimigo ocidental hoje? Continuam sendo os muçulmanos. Durante algum tempo foram os comunistas, agora são os muçulmanos. Continuam sendo os muçulmanos. Não entra. Já assustam lá os 10 milhões de muçulmanos na Alemanha. Você tem já cidades na Alemanha onde a maior parte da população é muçulmana. É um projeto uniformizador. Para entrar na União Europeia, você tem que uniformizar tudo. Política fiscal, política de agrícola, política pecuária, política de transporte, uniformiza tudo. Uniformiza o direito de propriedade, a mesma base uniformizadora. É uma diversidade de mentirinha. Universidade de Epcot Center, É a diversidade de mentirinha. Você vai ali, aqui é a França, que lindo, de mentira. Aqui é a Inglaterra, que lindo. É uma diversidade de mentira. Então, a novidade desse constitucionalismo plurinacional, dessa proposta que está começando, a novidade dela qual é? De que ali a ideia é que cada grupo, em cada poder local, cada grupo étnico, cada grupo social, possa ter o seu próprio direito de família, possa ter o seu próprio direito de propriedade, possa ter os seus tribunais para resolver esses problemas, e o fundamental é a criação de um espaço institucional, democrático, onde todas as formas de ver presentes na sociedade, todas as formas de viver, todos os grupos sociais, étnicos presentes naquela sociedade, possam comparecer em condição de igualdade para construir consensos que são temporários, como todo consenso, não há um consenso permanente, isso é uma bobagem, os consensos são históricos, para construir consensos e reconstruir historicamente consensos e construir uma agenda comum de direitos humanos. A gente podia aqui falar muito mais sobre a questão da universalização desses direitos humanos, mas, enfim, isso fica para uma outra oportunidade. Mas eu queria só levantar essas reflexões. Na verdade, numa fala como essa, a gente pode
no máximo, sacudir um pouco, né, a cabeça de vocês, as coisas postas, para fazer com que vocês possam pesquisar, buscar o novo, com coragem, sem preconceitos, e principalmente sem formar a sua opinião baseada nessa grande mídia que é um lixo, né? E busquem informações sérias, né? Leiam livros sérios, né? Você tem muita coisa disponível, vocês têm um mundo de informação, né? E usem disso, né, muito bem. Gente, muito obrigado pela atenção de todos.